Imagina se seus personagens favoritos de anime fossem para a Copa do Mundo de 2026. Sim, se você não mora na Lua nem está no casulo, você sabe o que está acontecendo na Copa do Mundo 2026 lá na América do Norte, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês um time que eu montaria para enfrentar essa Copa do Mundo. É claro que assim, eu vou colocar ali vários personagens de animes, mas não utilizando animes de futebol, tá bom? E a gente vai descobrir junto aqui, ó, quem que seria o melhor atacante, quem seria o camisa 10, quem viraria goleiro e o mais importante, quem seria o expulso nos primeiros 5 minutos de jogo por fazer de uma simples partida de futebol uma ameaça à existência do planeta. E não estou falando do Bills que queria destruir o planeta Terra por causa de um pote de pudim. Então, vamos ver aí quem é que vai ser o meu time. Você pode concordar ou discordar. Então, veste sua camisa, chama o VAR e bora pro jogo. E fala, galerinha, sabe que tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão nesse dia? Eu trouxe, sim, esse vídeo um pouquinho diferente aí, né? Aproveitando esse hype, esse momento da Copa do Mundo que eu particularmente estou amando. E eu montei aqui pra vocês um timezinho assim, fraquinho, para enfrentar diversas seleções da Copa do Mundo, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso até mesmo trazer um mesmo vídeo, só que com os vilões dos animes. A gente pode ver quem ganha ali, né? Quem seriam os vilões que eu colocaria no meu time, tá bom? E aí eu vou colocar banco de reserva, técnico, todo mundo aqui, você vai descobrir junto comigo. E bora lá pra gente descobrir quem é o goleiro. Gente, o goleiro que eu escolhi nada mais é, nada mais menos é o Goku. Sim, eu colocaria o Goku no gol, porque ele entende de futebol tanto quanto eu, nada. Eu também não entendo nada, o Goku entende menos ainda de futebol, porque o Goku só entende de lutas. Mas é o seguinte, gente, seria praticamente impossível fazer gol no Goku, porque a bola vem de um jeito, instinto superior, vem de outro, instinto superior, vem de outro, instinto superior. Não importa como tentassem fazer um gol nele, ele não ia deixar. Assim como o meu queridíssimo Vozinha, goleiro de Cabo Verde, que fez algo incrível ontem contra a Espanha. Se você não viu esse jogo, você precisa ver. Sabe onde eu posso ver? Não é uma propaganda, mas vê lá na Casa da TV, porque eles deixam o jogo todo salvo. E aí vocês assistem, porque foi incrível. Gente, não vejam só os melhores momentos. Assistam o jogo ali, pega 2 horinhas do seu dia, assistam o jogo completo para vocês verem o que o Vozinha fez em campo, que seria praticamente o que o Goku faria, né? O único problema ali de ter o Goku no campo é que talvez ele pudesse esquecer que ele estava jogando futebol, querer dar um passeio, fazer outra coisa. Mas eu confio no Goku e eu confio que ele faria ali uma boa partida ali se a gente começasse a ficar somente no gol. Ainda dentro do universo de Dragon Ball, eu escolhi aquele que foi temido por muitos, quando chegou ao planeta Terra, mas que a Bulma conquistou o coração dele. E ele até mesmo enfrentou Deus da destruição, nosso queridíssimo Bills, por causa da sua amada esposa mulher. Eu estou falando do Vegeta. Sim, ele estaria numa briga com o Goku dentro do campo, porque ele acharia que o Goku tá num lugar melhor que ele, porque se o Goku fizesse uma defesa, defendesse mais ali. Eu sei disso, eu sei, mas é aí que entra o ponto. O Vegeta vê o Goku sendo melhor, e ele ia falar, então, já que eu sou o zagueiro, não posso deixar ninguém fazer gol, eu tenho que defender. E ele ia fazer isso, entendeu? Se alguém tentasse ser melhor que ele ali, ele ia dar a própria vida, mostrando que ele é superior à pessoa. Por isso que ele tem que estar na nossa Copa, entendeu? Por isso que ele tem que ser nosso zagueiro. Tudo bem, é capaz dele terminar com diversos cartões amarelos, vermelhos, expulsões, muitas discussões com árbitros e talvez até algumas brigas, golpes, socos, chutes. Sim, grandes chances. Mas no final ia dar certo. O importante era a gente ganhar. O importante é a gente trazer a taça para casa, entendeu? É só ele não aniquilar ninguém que tá ótimo. E o outro zagueiro que eu colocaria seria o meu queridíssimo Yami Sukihiro de Black Clover. Porque não importa quem esteja do outro lado, se o atacante corre, ele aparece. Se o atacante dribla, ele aparece de novo. E quando você finalmente acha que conseguiu escapar dele, ele só fala, ultrapasse seus limites. Ele seria um pesadelo para os atacantes. E é por isso que nessa hora eu colocaria o Yami Sukihiro
como o meu zagueiro junto com o Vegeta. Eu acho que entre os dois ele daria até menos trabalho que o Vegeta, né, gente? Porque o Vegeta, pelo amor de Deus, ele dá um sério trabalhinho ali. E agora vamos para os laterais, gente. Eu colocaria uma pessoa que talvez fosse muito questionável, colocaria, mas eu colocaria o meu queridíssimo Zenitsu de Demon Slayer. Ok, ele é medroso, ele ficaria com medo, ele falaria que ele ia morrer, ele se desesperaria, ele gritaria, ele choraria, sim. Mas, se nós falássemos que teria um aninho ali que ia querer devorar ele, ele ia desmaiar. Quando ele desmaia, ele vira outro. Aí ele usa o seu verdadeiro poder. Aí ele usa o poder do trovão, que é o seu verdadeiro poder. E aí, com este poder ativo, não tem nada que pare ele, porque ele fica numa velocidade absurda. E a torcida nem ia conseguir acompanhar o que aconteceu. E principalmente se a gente falasse que a Nezuko tá em perigo. Aí sim que ele ia defender. A gente falou, ó, nós precisamos ganhar, porque a Nezuko tá em perigo. Aí, ó, pode confiar que o Zenitsu, como lateral direito, ia segurar essa bomba. E do outro lado, como lateral esquerdo, eu colocaria um outro universo já. Eu colocaria o meu queridíssimo Sanji, de One Piece. Gente, o cara, ele literalmente luta ali usando seus chutes, né? Então, assim, cruzamentos seriam perfeitos, as suas arrancadas seriam perfeitas, absurdas, e ele conseguiria fazer isso com uma elegância inacreditável, como um gentleman que ele é. O único problema é que seria uma garota por ali, né? O que provavelmente aconteceria. Mas, quem sabe a gente não poderia pedir pra FIFA não deixar nenhuma mulher entrar nesse dia, né? Será que a gente não podia pedir pra FIFA? Não deixa nenhuma mulher entrar na arquibancada. Teria uma chance de a gente manter o Santos ali, ó, focado. Focado, porque o cara, ele é bom. E de volante... Isso aí. O Bruno tá aqui comigo, eu tô olhando pro cadeira que ele tá parado olhando pra minha cara. E de volante eu colocaria o meu queridíssimo capitão, quem eu escolhi como capitão, junto com o técnico, tá? Que depois vocês vão descobrir quem é o técnico, tá? Como capitão e volante eu colocaria o queridíssimo Shikamaru. Gente, o Shikamaru, ele é incrível. Por quê? Porque ele é o cérebro em pessoa. Ele é extremamente inteligente. Ele é extremamente rápido em pensar em estratégia. Ele consegue bolar estratégia maravilhosa. Ele tem o poder da sombra. E ele, gente, já consegue calcular tudo. Então, ele já sabe quem é que vai correr atrás da bola, qual é a velocidade, quem vai passar, quem vai errar, quem vai marcar, quem vai chutar. Ele consegue fazer tudo. E ele seria um maestro ali, sabe? Aqui, junto com o técnico, gente. Ele merece ser o capitão do time e ele merece estar em campo, porque ele conseguiria fazer coisas absurdas, ele conseguiria pensar em muita coisa absurda dentro de campo, que os outros lá, os outros nhonho lá, o Vegeta não ia conseguir não, tá? Então, ele seria até mesmo a minha escolha para capitão do time, gente. Não sei se vocês concordam. E vocês já vão deixando aqui embaixo. Se vocês concordam, se vocês não concordam, se tá certo, se tá errado. Se vocês trocariam outras pessoas. Ah, eu trocaria o Shikamaru por outra pessoa. E por aí vai. Mas vai deixando aqui nos comentários, tá bom? E o meio armador, eu colocaria o meu queridíssimo, meu amado, meu lindo, maravilhoso. Que não importa o que vocês falam, ele vai estar nesse time. Que é o meu querido Trafalgar Law, de One Piece. O Law, ele vai estar no time. Não importa, ele vai estar no time. Não... Ah, mas eu não gosto dele, não me importa. Ele vai estar no meu time, ele vai estar. O seu, ele, se não quiser, não coloca, mas no meu ele vai estar. Por quê? Porque ele parece aquela pessoa fácil. Ah, a gente vai conseguir, mas ele é calmo. Ele é preciso, ele é estratégico. Enquanto os outros entram em desespero, ele continua analisando tudo. Ele com o Shikamaru aqui, ó, ia dar um match legal nas estratégias. Os dois ia pensar em coisa muito boa. Ele daria umas assistências absurdas e inacreditáveis. Por isso que eu tô colocando o meu adorável Lau lá. E fora que ele também seria o médico da equipe, né? Porque com o poder dele, se o cara se machuca em campo, ele já vai ali, ó, já resolve o problema, né? Agora vamos pro que eu acho que poderia ser o nosso camisa 10. Vamos, será? Vamos ver se vocês concordam comigo. Que é o meio ofensivo. E eu colocaria como camisa 10, que me falaram que o camisa 10 é o mais importante ali do grupo, né? Ele seria o meu queridíssimo não, porque eu gosto mais do irmão dele do que ele. Mas seria o Sasuke, o Uchiha. Sim, eu colocaria o Sasuke. O Sasuke ou o Itachi, um dos dois, porque eu gosto muito dos dois. O Itachi também seria a camisa 10 fácil. O Sasuke, se eu tiver na vontade, no dia eu dou a camisa 10 pra ele. Gente, eles têm o Sharingan. Eles conseguem prever praticamente todas as jogadas. Se os marcadores tentassem cercar ele, ele já saberia o que fazer.
Ele seria aquele jogador, gente, que estaria sempre alguns passos na frente dos outros. Agora, imagina um time onde a gente tinha um camisa 10, um Uchiha, seja o Sasuke. Eu coloquei o Sasuke aqui, mas por exemplo, pra pensar, poderia ter sido Itachi. O Sasuke como camisa 10, o Shikamaru, o Lau, que são as mentes estratégicas por trás ali. Tudo bem, a gente também tem um Vegeta e o Goku que talvez destruísse algumas coisas. Mas estamos bem encaminhados ali, né? Eu acho que até então a gente tá criando um time bacana. O que você tá achando? Por enquanto, ficando top. O Bruno tá aqui. O Bruno falou que por enquanto tá bom o time. Agora a gente vai. Você concorda com o Sasuke como camisa 10? Eu acho que eu colocaria ele com um 7, um 8. Que é aquele cara de surpresa, que ele adora chegar de surpresa. Ah, então o Bruno falou que colocaria o Sasuke como um 7 ou 8, que adora chegar de surpresa. Eu não sei. E quem seria o camisa 10, então, no final você conta? No final você conta. Tá bem. E aí agora, o ponta direita, ainda dentro do universo de Naruto, o próprio Naruto, né? Porque, gente, seria um pesadelo para qualquer defesa do Naruto. Porque imagina ele usar o Kagebunji no Jutsu. Monte de Naruto, onde você olha tem Naruto. A gente iria fazer uns 40 gols. A FIFA ia ter que mudar as regras por causa dele. Sabe? Ah, não vai poder. Entendeu? Então, Narutinho tem que estar lá. E é claro, gente, eu tô falando aqui de forma muito por cima. Obviamente, esses personagens têm diversos poderes, 1001 poder aqui, eles poderiam fazer coisas extraordinárias, né? E o outro ponta, né, que a gente falou agora do ponta direito, o ponta esquerdo, eu colocaria o meu queridíssimo e diria que poderia ser um grandíssimo amigo de Naruto, Monkey D. Luffy. Gente, eu amo o Luffy. Amo. Confesso que gosto mais do Luffy do que de Naruto, assim. Né? Do Naruto, entre Naruto e Luffy, eu fico mais com o Luffy. Gente, esse menino nasceu pra jogar futebol. Por quê? Porque ele tem um poder que estica. Se ele tivesse no gol, ele pegaria todas as bolas. Ele consegue alcançar qualquer bola. Ele consegue driblar. E ele pode fazer uma aventura ali, uma história linda em campo. Fazer coisas completamente aleatórias. O problema é se tivesse comidas durante o intervalo, né? Porque aí, pra fazer ele voltar pro segundo tempo ia ser difícil. Mas o Luffy estaria no nosso time. O Luffy que é maravilhoso. E como eu falei, eu gosto mais do Luffy do que do Naruto. E por último, mas não menos importante, o nosso querido centroavante agora de Fairy Tail. Sim, eu tô falando do Natsu Dragonil. E se existe alguém, né, que jogaria uma Copa do Mundo como fosse, seria o Natsu, né? Ele estaria em campo gritando, correria igual um maluco, ignoraria qualquer estratégia, ignoraria o sistema tático, ignoraria o técnico, mas mesmo assim ele faria gol. E o que importa numa partida de futebol é fazer o gol. Fala aí. Ele seria um camisa 9. O Natsu, 9? Você quer o então? O Bruno tá falando que ele seria o 9, hein? E é isso. Agora vamos pro banco de reserva. Daí depois a gente conta pra vocês quem seria o camisa 10 na função do Bruno. Vamos ver. Primeiro, eu daria o meu queridíssimo e amado Asta de Black Clover. E aquilo, gente, o Asta seria aquele cara que chegaria nos últimos 15 minutos e faria qualquer diferença, gente. Pô, ele tem uma energia infinita, uma determinação absurda. Se ele falar que ele vai vencer, que ele vai fazer, ele vai fazer. Assim como todos os outros também. Mas o Asta, a princípio, eu deixaria no banco de reserva. E o próximo de reserva daria uma confusão do caramba. Porque quem é o trio monstro? O trio monstro é Zoro, Sandy e Luffy. E o Sandy e o Luffy estão escalados para o time principal. E o Zoro está na reserva. Sim, o Zoro ele seria um excelente jogador, um excelente jogador. O problema é que o Zoro não sabe direção. Então ele ia chutar lá no nosso gol, fazer gol contra e não ia perceber, ia achar que estava tudo certo. Aí não pode colocar o Zoro como no time principal, entendeu? Aí o Goku ia ver lá e, oi Zoro, os dois pateta, né? Os dois zinhonhos lá e ia deixar fazer o gol. Aí não ia dar certo, não ia dar pra colocar o Zoro como no time principal a princípio, não. A princípio não ia ter, não. A gente ia ter que colocar o Zoro ali no time reserva, porque assim, se o jogo começar às 4 da tarde, ele chega às 7 da noite. Assim, ele se perde, a gente manda ele pra cima e vai pra baixo. Então, o Zoro, por enquanto, estaria no time reserva. Ia ter que falar pra ele para chegar 2 horas para ele chegar no horário. Se chegasse, porque tem grande chance de ele não chegar nem no horário. Entendeu? Porque nem que ele se atrasa, é que ele se perde, né?
Entendeu? E por último, no meu banco de reserva, eu colocaria um outro anime, o Bakugou, de My Hero Academia. Gente, ele seria o jogador mais explosivo ali, né? Ele literalmente brigaria com o juiz, com os companheiros, com o adversário, com a torcida, com a bola. Mas ele faria alguma coisa, eu tenho certeza. Eu tenho fé no Bakugou, gente. Não sou muito fã de My Hero Academia, não, mas eu sei que quando ele quer, ele faz as coisas. E vocês lembram que eu falei, né? Porque assim, tem eu que tô escalando o time, mas também tem um técnico que tá junto comigo, né? Obviamente eu não sou a técnica, não tenho nada de futebol. E um técnico que eu acho que daria muito match com o Shikamaru ali nessa questão de estratégia, o Lau também, que eu andei falando, seria nada mais, nada menos que o Kakashi. Porque ele seria o único, eu acho, que conseguiria controlar essa seleção maluca. Ele é experiente, inteligente, calmo. Eu acho que ele conseguiria sim comandar Goku, Vegeta, Naruto, Luffy, Natsu, que não é fácil. Ao mesmo tempo, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Embora exista aquela grande chance dele chegar atrasado para a coletiva de imprensa, né? Mas aí a gente tem o Shikamaru. A gente bota o Shikamaru lá, fala, entra aí. Mas eu acho que o Kakashi, ele conseguiria, como técnico, sabe, controlar esse povo todo. E agora, que nem eu falei, a gente também pode fazer um vídeo dessa seleção aqui que eu criei, enfrentando os vilões. A gente pode colocar o Madara, o Sukuna, Freeza, Aizen do Flamengo, o Lúcius. Olha aí, entendeu? Seria um jogão desse pessoal contra o que eu montei agora. Assim, só uma ideia. Mas, antes do Bru contar quem seria o camisa 10 para ele, me conta aqui nos comentários quem seria o camisa 10 para você, quem que você trocaria, quem que você colocaria no lugar, como é que você faria? Me conta aqui nos comentários. E aí, quem que seria o camisa 10 pra você? Olha, eu pensei em duas pessoas dos que você falou, Ah lá, 2 pessoas, já tá errado. É um só. que é o Shikamaru ou o Lau, que eles são os mais calmos, tranquilos e têm a mente aberta para pensar no jogo para conseguir ganhar. Não, mas o camisa 10, eu não entendo nada de futebol, Não, mas pode ser um volante, pode ser um meio. Ele sempre fica na parte do meio campo ali, que é um Ah, fica é? volante e meia. Então vai ser Então o pode ser Lau. Lau ou Shikamaru. Vai ser o Lau, porque o time é meu e eu gosto dele, vai ser ele. Sim. Mas o camisa 10 geralmente joga ali. As laterais é o 8, 7, entendeu? Que aí ele se Entendi. encaixa nos outros. É, mas o Sasuke também pode surpreender muito, porque o Sasuke também é muito inteligente, viu? Não, O Sasuke tem uma inteligência incrível. O irmão dele, então. pode surpreender, mas eu acho que Mas eu vou te esses dois falar. acho que encaixa mais nessa Mas eu posição. vou te falar. Se a gente substituir o Sasuke pelo Itachi, o Itachi vira camisa 10. Tá? Porque o Itachi Já é é. um que fica com a camisa do número. Não, então, mas se eu falando, se a gente não colocasse o Sasuke, mas colocasse o Itachi fica com a camisa 10. Mas combinaria colocar os dois juntos? Depende. Se fosse na época que o Sasuke já sabe a verdade, aí tudo bem. Agora, se fosse na época que ele não sabia, eles iam se matar em campo. Ele ia querer brigar com ele em vez de jogar bola. Eles iam se matar em campo. Então é isso, gente. Camisa 10 a gente decidiu que é 4 pessoas. Pronto, a gente tem 4 camisas 10 no time. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 10, 10, 10, 10. E todos seriam 9, porque todo mundo ia querer fazer gol. É, o Goku ia fazer gol. Mas é isso, gente. Um grande beijo e bye, bye.